Olá, estamos de volta para falar sobre a lição número 5 da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, no estudo de Levítico, Números e Deuteronômio. E nessa lição nós vamos estudar os capítulos de 1 a 12 de Levítico, o que eles significam para nós hoje, quais os princípios que estão por trás aquelas instruções de adoração que Deus deu a Israel no Antigo Testamento. E as lições de hoje vão ser em Levítico 1 sobre consagração, Levítico 2 sobre comunhão, Levítico 3 sobre gratidão, Levítico 4 expiação, Levítico 5, 1 ao 6, 7 restituição, Levítico 6 de 8 a 30 preservação, Levítico 7, sustento. Levítico 8, ministério. Capítulo 9, aprovação. Capítulo 10, exatidão. Capítulo 11, separação. E capítulo 12, dedicação de filhos. Primeira coisa que a gente precisa reparar é que nesses capítulos, capítulo 1 até o capítulo 10, nós temos leis bem específicas sobre a adoração do Antigo Testamento. Ela é uma adoração que a gente tem uma característica marcante de sacrifícios de animais. De cara, nós já sabemos que essa parte ela não permanece no Novo Testamento. Todos esses sacrifícios de animais que tinha no Antigo Testamento era uma figura do sacrifício definitivo, do sacrifício verdadeiro, do sacrifício realmente eficaz que seria feito por Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas isso não impede que nós aprendamos princípios espirituais que estavam baseando esses vários tipos de sacrifícios de animais. Então, do capítulo 1 ao 10 são leis da adoração do Antigo Testamento que tem essa característica de sacrificar animais sobre o altar que Deus mandou Israel construir. São regras, né, bastante elaboradas, bastante detalhadas e às vezes nós, sem uma percepção das chaves, né, de como interpretar essas regras, a gente fica meio sem entender o fruto para nós, né, desse detalhamento aqui de como matar os animais, de como separar cada parte dele para qual propósito. E hoje a gente vai tentar puxar esses significados aqui para abrir esses capítulos, né, para o nosso entendimento no Novo Testamento. A gente tem de Levítico de 1 até Levítico 10 vários tipos de diferentes de oferta. E o propósito diferente de cada uma dessas ofertas é o que a gente vai puxar para nós no Novo Testamento. Nós não vamos sacrificar animais, mas o propósito que havia naquele tipo de oferta, nós podemos repetir no Novo Testamento. A gente tem as ofertas, então, no capítulo 1 de holocausto, a seguir, ofertas de alimentos, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa. Só para reforçar o ponto, né, do passamento desses tipos de ofertas, a gente lê lá em Hebreus 10, versículo 12. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, você imagina o que está sendo comunicado ali. Quando o israelita matava um animal, ele matava um animal para cada pecado que ele estava confessando. Então, você comunica a seriedade do pecado, né? O quanto ele é uma coisa grave que precisa ser paga. E aí, quando chega o Novo Testamento, Cristo faz um só sacrifício que vale por todos os pecados
de milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pecados de milhões e milhões de pessoas. E assim ele efetua uma eterna redenção pelo seu próprio sangue, pagando pelos pecados do seu povo. Como a gente lê em Hebreus 7, o versículo 27. Ele, Jesus Cristo, não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então tinha um sacrifício pelo pecado do sacerdote, como a gente viu na aula passada, tinha um sacrifício pelos pecados do povo, e sempre repetindo esses sacrifícios, mas ele fez isso uma vez só. Porque ele, a pessoa dele, Jesus Cristo, vale mais do que o universo inteiro, né? Então, uma vez só de sacrifício já vale por milhões e milhões de pecados. E no Hebreus 9:12, reforça dizendo que ele não fez pelo sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, versículo 13, se o sangue de touros e bodes, assim de uma novilha espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. No 15, por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então interviu a morte de Cristo, remindo todas aquelas transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Aqueles sacrifícios antigos, touros e de bodes, eles eram uma representação viva do sacrifício verdadeiro que viria, um anúncio concreto, né? uma tipificação na vida real daquilo que Jesus faria. Hoje, então, essas ofertas não são feitas literalmente, de jeito nenhum. No Novo Testamento nós devemos sacrificar animais, inclusive o fato de que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito e eterno, feito uma vez só, uma eterna redenção feita uma única vez. Isso também refuta, né, a ideia sobre restauração do templo, né? Templo de Israel, se quando Jesus voltar no seu reino, ele vai construir o templo de novo, vai haver novamente sacrifícios de animais. Isso não faz nenhum sentido de acordo com a doutrina do Novo Testamento, porque ele já efetuou a eterna redenção. Aquilo para o que eles apontavam já chegou. Como diz Colossenses 2,17, todas as cerimônias do Antigo Testamento são sombras. Elas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, se chegou a realidade, eu não preciso mais da sombra. Se chegou, né, vamos fazer uma comparação aqui. Se o filme já está no cinema, você não quer mais assistir o trailer. Você quer o filme inteiro, né? Assistir o filme inteiro. Então, nós vamos voltar lá para Levítico, com tudo isso em mente, sabendo que tudo aquilo já passou, e tentar extrair a intenção espiritual daquelas ofertas que foram ordenadas em Levítico de 1 a 12. E nessa intenção, aí sim, substituída pelos meios mais simples, pelos tipos de cerimônias menos complexas do Novo Testamento, que são apenas memoriais, né, da realidade definitiva que Cristo fez
com o seu sacrifício na cruz do Calvário, as intenções permanecem por meios mais simples do Novo Testamento. Então vamos lá. A primeira oferta ordenada lá em Levítico, capítulo 1, é a oferta de holocausto. O que é um holocausto? O holocausto ele é uma oferta em que o animal ele é totalmente queimado no altar. Todo o corpo daquele animal é queimado no altar. E o sentido disso é a consagração. Quando ele vai descrever a oferta de holocausto, ele está falando sobre o sentido espiritual da consagração completa do servo de Deus a Deus. Então, ele demonstrava esta consagração completa oferecendo um animal no altar, e nesse altar esse corpo desse animal seria totalmente queimado. Nenhuma parte dele era consumida, nem o sacerdote consumia, nem o ofertante consumia. Interessante a gente reparar o seguinte: quando a gente queima o animal no altar, sai a fumaça, né? Então essa fumaça, ela subindo, ela é uma representação dele indo para o céu, né? Ele sendo entregue a Deus por meio da fumaça. Então tudo aquilo que havia, toda a substância que havia naquele corpo, ela vai subir ao céu por meio da fumaça, já que ele vai ser queimado integralmente. E aí esse movimento vertical de subida por meio da fumaça, né, para Deus, para o céu, representa então a subida para Deus, a entrega total para Deus. O sentido então é de consagração. No que toca à adoração e que perpassa todos os séculos e passa do Antigo para o Novo Testamento em Levítico 1, é o sentido de consagração total da nossa vida a Deus. Versículo 2, ele fala: quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor. Aqui a ênfase é da voluntariedade, tá? Os sacrifícios de holocaustos são sempre de iniciativa da pessoa, não é uma coisa que ele está fazendo porque foi obrigado a fazer, mas ele quer se consagrar. Então ele oferece, aí ele toma a iniciativa. Ele poderia fazer quantos holocaustos quisesse, não tem um número definido, mas vem dele, do ofertante, do filho de Israel, do israelita. Ele decide oferecer holocausto para comunicar a Deus, para manifestar diante de Deus, diante do povo de Deus, a sua consagração a Deus. A gente sabe que Deus manda nós nos consagrarmos. A gente sabe que é o poder de Deus que faz a gente se consagrar, o poder de Deus atuando em nosso coração, mas a nossa vontade, ela está participando disso. Justamente o impulso do Espírito Santo para nos consagrar, esse impulso transforma a nossa vontade de maneira que nós queremos nos consagrar. Nós tomamos a iniciativa de nos consagrar espontaneamente. Vem de dentro, porque o nosso coração foi transformado. Então, essa voluntariedade da consagração que aparece aqui em Levítico 1, 2, ela também é um aspecto que a gente pode aplicar para nós hoje. Deus não quer as coisas assim de má vontade, só por obrigação, como a gente às vezes cumprir uma lei da nossa sociedade que a gente não está afim de cumprir, mas só porque é a lei, né? Eu tenho que fazer, senão vou ser punido. Não é esse o tipo de relacionamento ideal entre Deus e os seus servos. Uma lealdade que Deus quer é aquela lealdade que vem do coração e faz ele espontaneamente fazer essas demonstrações de consagração a Deus. Uma entrega completa e sincera.
no versículo 9, ele fala que tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Ele tinha enumerado todas as partes do corpo do animal, e ele diz aqui tudo isso queimar sobre o altar. Ele fazia aqui que nada sobra, tudo queimado sobre o altar, tudo consagrado, tudo entregue a Deus, tudo dedicado a Deus. A gente puxa para o Novo Testamento no seguinte sentido: tal como nenhuma parte do corpo do holocausto deixava de ser consumida pelo fogo e não se usa para nenhum outro propósito, assim também nenhuma parte da nossa vida deve ficar de fora da consagração a Deus. É toda a vida que é consagrada a Deus, do cristão. Não há nenhuma parte que Deus não toca ou que Deus não tenha algo a dizer sobre como nós deveríamos estar agindo nesta parte da nossa vida ou usufruindo desta parte da nossa vida. Todas as áreas. Seja família, trabalho, igreja, amizades, hábitos, obras, lazer, costumes, o corpo, a mente, a alma, tudo deve ser consagrado a Deus, feito conforme a sua vontade. Conforme a gente lê 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto é interessante que comer e beber são coisas do cotidiano, né? Não são coisas extraordinárias, né? Às vezes a gente pensa que as coisas espirituais são só coisas, as coisas que devem ser feitas para Deus, somente as coisas que têm a ver com a proclamação da palavra de Deus, o evangelismo, comer ou beber, ou qualquer outra coisa da nossa vida. É tudo para a glória de Deus, é para isso que nós existimos. Isso é consagração. Eu fazer com o coração grato, pensando em Deus e desejando que Deus seja glorificado em tudo que eu faço na minha vida. Romanos 12, de 1 a 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, eu oferecia o corpo de um animal me representando. Aqui no Novo Testamento, como Deus já me aceitou em Cristo, eu já sou feito agradável a Ele no amado, e eu posso apresentar a mim mesmo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu realizo neste mundo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não preciso morrer, né? Não preciso tirar a minha vida. A minha vida é que é o sacrifício, é a oferta a Deus. Ele deseja desta forma que em todo o meu entendimento, tudo que passa pelo meu pensamento está sendo consagrado a Deus na renovação do meu entendimento. É de eu conformar toda a minha mente a Deus, não me conformar a este mundo no que tange aquilo que este mundo é contra a vontade de Deus. Para que eu esteja dentro daquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus quer para a minha vida, né? E eu goste daquilo que Deus quer para a minha vida. Isso aqui é uma mudança da mente, né? O mundo não acha a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Mas conforme Deus vai transformando a minha mente, eu vou me consagrando a Deus, eu passo a concordar com Deus que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Arrematando isso, 1 Coríntios 6:20 reforça que fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse sentido de total consagração do corpo, total consagração do espírito,
que é o sentido da adoração da oferta de holocausto, que a gente já conhece em Levítico 1, que a gente acabou de ler. Em Levítico 2, nós temos a oferta de alimentos. Ele coloca um punhado de flor de farinha, mistura com azeite e incenso. Ou seja, um punhado de farinha, um punhado do pó, né? do trigo moído. Ele pega daquilo que ele tem de trigo e oferece a Deus. Aqui é diferente, né? A ênfase aqui, essa amostra da colheita, né? Essa amostra daquilo que você tem de alimento, eu pego um pouco do sustento que eu tenho, um pouco da comida que eu tenho, daquilo que eu uso para sustentar o meu corpo e coloco lá no altar. Aqui a ênfase, o sentimento é um sentimento de gratidão por Deus ter te sustentado. Por Deus ter te dado o pão de cada dia, você pega um pouco desse pão e entrega para Deus no altar. Né? Uma parte é queimada, outra parte fica com os sacerdotes. Ele queima em memorial sobre o altar. Isso aqui, ele queima a sua oferta de alimentos em memorial sobre o altar. Qual é o sentido? É o sentido de que você não esqueceu, memorial, você não esqueceu que é Deus quem te sustenta. Por isso você dá essa oferta de alimentos a Deus em Levítico 2. Dessa forma, né, você faz um memorial do sustento de Deus. Deus te sustentou até aqui. Até hoje Deus tem me sustentado, então eu faço esse memorial com oferta de alimentos, queimando a farinha sobre o altar. E assim você reconhece todos os seus bens, inclusive o fruto do seu trabalho, veio de Deus. E você entrega uma parte como tributo ao seu provedor divino. A gente tem um exemplo dessa oferta de alimentos lá em Gênesis 4. A gente lê sobre Caim, que Caim era lavrador da terra, e ao cabo de dias ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim, Deus não atentou, né? Deus não se agradou dessa oferta. O que será que aconteceu aqui, né? Por que Deus não gostou da oferta de Caim? Talvez não seja só porque era uma oferta de alimentos, porque a gente vê lá em Levítico 12 que Deus estabeleceu depois em Israel uma oferta de alimentos. Né? Então, o que será que teria acontecido? A gente sugere que isso aqui, ao cabo de dias, quer dizer demorando muitos dias. Demorando muitos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Talvez Deus tivesse marcado um dia para eles trazerem ofertas e ele trouxe alguns dias depois. Outra vez, pior ainda, ele demorou muito para trazer o fruto da terra, então ele trouxe já o fruto já estragado, as frutas já vencidas, né, elas já perdendo a sua validade. Ele trouxe o resto, trouxe aquilo que não iria usar mais. Né? Então, todos esses fatores podem ter combinado para Deus não se agradar da sua oferta. A gente aprende que o que agrada a Deus, esse tipo de oferta, né, que tem a ver com o reconhecimento do sustento de Deus, que agrada a Deus que ela seja a primeira parte. Né? Eu reconheço que veio de Deus, então eu dou logo a primeira parte para Deus. É o que a gente vai chamar em outros lugares da lei de oferta de primícias. Você separa primeiro o oferecimento a Deus, depois que eu usufruo. Né? No caso, Caim usufruiu primeiro e deu o resto para Deus. Mas o certo, né? Aquilo que realmente honra a Deus, é dar a primeira parte para Deus.
A gente pode até aplicar nos dias de hoje, por exemplo, a pessoa recebe um salário no dia tal, e a primeira coisa que ela faz é separar a oferta que ela vai dar para a obra de Deus, antes dela pagar suas contas, antes dela usar aquele dinheiro para as coisas que ela precisa na sua casa. A gente, sobre isso, lê em Provérbios 3 uma promessa de bênção sobre isso. Versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, de 9 a 10. Então, assim, o sentido, né, que a gente aprende na oferta de alimentos, que é a oferta de primícias, que a gente dê para Deus a primeira parte. A gente coloque prioridade. A gente demonstre que está realmente honrando a Deus, dando a primeira parte do que eu ganho, eu já separo aquilo que eu darei de oferta em consagração a Deus. Em Levítico 3, nós temos a oferta de sacrifício pacífico. Se a sua oferta for, versículo 1, sacrifício pacífico, se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. O animal é trazido na oferta de sacrifício pacífico como um símbolo da paz com Deus. Seja uma paz celebrada ou seja uma paz desejada. Nessa oferta, ele é dividido em 3 partes. Uma parte é queimada para Deus, outra parte é para o sacerdote, e a outra parte, o próprio ofertante come o animal. Ele come ali a carne do animal que ele sacrificou junto com o sacerdote, e é uma parte queimada para Deus. Então está ali Deus, o sacerdote e o ofertante, celebrando juntos, como se fosse um jantar, como se fosse um almoço. E Deus é como se estivesse sentando na mesa de Deus, né? Conforme você convida um amigo para almoçar na sua casa, ali é claro que há uma amizade, há uma comunhão, há paz entre vocês, né? Você não convida para almoçar na sua casa pessoas com quem você tem inimizade, né? Então, essa oferta simboliza justamente essa comunhão entre você e Deus. Uma celebração. Você traz ele para celebrar essa comunhão. A gente, lá em Romanos 5, versículo 1, a gente sabe sobre essa paz, de onde ela vem para nós. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, a paz que vem da salvação que Cristo trouxe, na justificação por meio da fé. Essa paz é celebrada. É isso que comunicava ali a oferta pacífica de Levítico 3. A gente tem no Novo Testamento a cerimônia da ceia do Senhor, onde, invocando a presença de Cristo junto com o seu povo, nós também fazemos memória sobre aquele que conquistou a nossa paz com Deus, Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 16 e 17. A gente lê: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então aqui o momento, né, no Novo Testamento, momento especial em que nós temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos, é justamente a ceia do Senhor, né? Isso que acontecia lá na oferta pacífica, era um momento de comunhão entre o ofertante
o sacerdote e o próprio Deus. Nós temos hoje, como nosso sacerdote é Cristo, né? Ele que faz a mediação entre nós e Deus. Então, na ceia do Senhor, nós temos esse aspecto também de comunhão do corpo de Cristo. Justamente que há na oferta pacífica do Antigo Testamento. Justamente o problema, a reclamação de Paulo lá em 1 Coríntios 11 era a falta de comunhão, né? Que cada um comia na sua hora, a hora que quisesse. Então eles não esperavam uns pelos outros para comer. Então o problema ali maior não é essa ceia aqui de 1 Coríntios 11 que Paulo está reclamando com os coríntios. O problema maior não era que alguém estava pecando na sua vida e participando da ceia. Não é sobre isso que ele está falando, né? O problema era a profanação da ceia com o egoísmo, né? Eles não estavam esperando uns pelos outros. Eles tinham que esperar, né? Então, o objetivo da comunhão, entre os irmãos para celebrar a salvação que Cristo deu a todos eles, a cada um deles, cada membro do seu corpo, esse objetivo se perdia quando eles não comiam juntos na ceia do Senhor. Sobre Levítico 4, a gente tem a oferta do pecado. Mas antes eu vou estar recapitulando. Levítico 1, que é o holocausto, ele é sobre consagração. Tá? Levítico 2, que é a oferta de alimentos, é sobre gratidão pelo sustento de Deus. Levítico 3, que é a oferta pacífica, é sobre comunhão com Deus e com o seu povo. E vamos para Levítico 4, que é a oferta pelo pecado, ela é sobre expiação dos pecados. Nós temos diversos sacrifícios ordenados para quando houver pecado. Pecado do sacerdote, pecado do príncipe, pecado do povo em geral e o pecado da pessoa em particular. No versículo 27, se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que ele cometeu for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Então, um sacrifício para pagar pelos pecados. Aqui é diferente dos outros, né? Os outros três que nós vimos, holocausto, oferta de alimentos e oferta pacífica, são sacrifícios positivos de celebração, né, da nossa comunhão com Deus, seja pela consagração, seja pela gratidão, ou seja pela realmente a amizade com Deus, que é a oferta pacífica. Mas aqui, a oferta pelo pecado, de Levítico 4, ele não tem um sentido positivo, um sentido alegre, como os outros três sacrifícios que nós vimos. Tem um sentido de pesar, de dor, de luto, né, de pagamento. A gente aprende no Novo Testamento, em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem como resposta de Deus a morte. Assim foi desde Adão e Eva. Eles pecaram, trouxeram a morte para si mesmos, para o mundo inteiro. Esta verdade aqui, ela era manifestada, tipificada neste sacrifício de animal pelo pecado, por algum pecado específico que alguém cometesse. Então Levítico 4 vai regular então o sacrifício de animais pelos pecados. O animal, porém, ele tem que ser sem defeito, né? Isso é interessante, o fato de lá em Levítico 4 ele mandar ser um animal sem defeito. Porque já está me comunicando como seria, né, a salvação definitiva que viria por Cristo. Ela seria por meio do sacrifício de alguém sem defeito.
ao máximo aqui no animal que será escolhido para o sacrifício, escolher os melhores, né? Não escolho o que está com defeito, né? Que eu já não me interessar para manter ele no rebanho. É isso eu sacrifico a Deus, né? Com defeito. Não, tem que ser uma oferta pura. Então isso aqui é uma comunicação visual da pureza necessária do sacrifício para que o pecado seja pago. É óbvio que isso aqui ele não realmente, como diz Hebreus, sangue de touros e bodes não tira os pecados, né? Ele comunicava a necessidade de pagamento do pecado. Então, e a pessoa que pecou, ela demonstrava com este sacrifício que estava arrependida do seu pecado e que reconhecia que era devedor diante de Deus. Então trazia um animal sem defeito. Interessante aqui de Levítico 4 é que ele fala que essa necessidade de você sacrificar um animal pelo seu pecado era aplicada mesmo quando você não sabia que o que você fez era pecado. Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor. Então, o fato da pessoa não conhecer os mandamentos de Deus não a isenta, né? Não torna ela santa, pura, porque ela pecou por ignorância. O pecado foi cometido e terá que ser pago. Deus o cobrará. Sobre isso até a gente tem um movimento devocional, mesmo no Antigo Testamento. Interessante aqui no Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ou seja, ele reconhece que é possível ele estar pecando e não saber que está pecando. Eu preciso que Deus me mostre o pecado que eu próprio não enxergo, né? Os pecados da mente, dos pensamentos, das minhas vontades, das minhas prioridades. Eu preciso que Deus me mostre onde há pecado nisso. Então, existe pecado oculto e o fato dele ser oculto a mim, o fato de eu não saber que é pecado, de eu não entender ele como pecado, não me torna inocente. Ele ainda precisa ser expurgado. Ele precisa ser pago. Né? Que bom de saber que Cristo morreu até por esses pecados também. Os pecados que nós não sabemos que são pecados, mas Cristo morreu por eles também. Por todos os pecados. Nós ainda sobre a questão do simbolismo da oferta sem defeito, oferta de animais, de novilho, de bode, de cabras, de ovelhas, a gente aprende no Novo Testamento que eles são inadequados, né? Lá em Hebreus 10, 4. É impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Eles eram um símbolo, né? Em primeiro lugar, que quem pecou é um ser humano. Então ele não é da mesma raça. O animal sacrificado não é da mesma raça do pecador. Então ele não poderá pagar pelo pecador. Ele também não tem dignidade suficiente para pagar por pecados dos outros. Tem que ser um ser humano com dignidade suficiente para pagar pelos pecados dos outros. Um ser humano puro, imaculado, sem pecado, como foi o Cristo. Mas o quanto ele valeria, mesmo que ele fosse um ser humano puro, imaculado, sem pecado, né? Quanto ele valeria? Ele valeria só um ser humano. Quantas pessoas ele conseguiria salvar? E precisava ser um ser de valor infinito para poder pagar por milhões e bilhões de pecados de milhões e bilhões de seres humanos. E aqui eu aprendo que ser é esse. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Por isso que ele
sacrifício dele vale por milhões e milhões de pecados de milhões e milhões de seres humanos. O sacrifício dele vale para salvar milhares de universos. Ele vale mais do que milhões de universos. Ele era Deus. O sacrifício de Deus feito homem, que é puro, como lá em Levítico 4 fala que tinha que ser um sacrifício sem defeito. Aqui está o ser sem defeito. O único ser que realmente não tem defeito é Deus. Isso que era comunicado ali provisoriamente pelo sacrifício de animais que aparentemente não tinham defeito. Na aparência dos animais eles não tinham defeito, para comunicar que o sacrifício verdadeiro seria de um ser sem defeito, que é Deus, trazendo a verdadeira mediação, a definitiva mediação. Voltando lá para Levítico 4, sacrifício de animais pelo pecado, sacrifício pela culpa, a gente pode perguntar assim, você vendo a morte de um animal por uma coisa que ele não fez, isso incomoda você? Se isso incomoda você, a morte de um animal por algo que ele não fez, o quanto deve nos incomodar e tocar o nosso coração a morte de Cristo pelo que ele não fez? A morte de um animal nos incomoda. E a morte de Cristo nos incomoda? Porque ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, versículo 22. E ele, assim mesmo, não tendo cometido o pecado, levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Tudo isso aqui para nos salvar, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. De fato, ao refletir sobre essas coisas, como diz lá 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diante do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, nós devemos tomar uma decisão de corresponder a isso, sabendo que ele morreu por mim, para que eu viva para ele, porque por mim ele morreu e ressuscitou. Em Levítico 5, nós aprendemos sobre a oferta de expiação da culpa. Também um sacrifício de um animal, mas com o sentido de restituição. Não só pagando pelo pecado que foi cometido, mas também reconhecendo que algo tem que ser feito em relação àquilo. No versículo 16, assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, ainda lhe acrescentará a quinta parte, e o dará ao sacerdote, assim o sacerdote com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, se lhe é perdoado o pecado. Este sacrifício de restituição em Levítico 5, que nós aprendemos aqui, ele, onde tem um acréscimo, ainda ele acrescentará a quinta parte, ele nos ensina que certos pecados precisam ter uma satisfação além do meramente pagar pelo pecado. Porque ele criou uma desordem, criou uma desigualdade, uma injustiça, né? Uma profanação, seja de Deus, ou seja dos homens, seja da
daquilo que pertence a Deus e também daquilo que pertence aos homens. Restituir é resgatar, pagar a dívida, redimir, é satisfazer a justiça. Eu preciso não só reconhecer que errei, mas também satisfazer a justiça. Se alguém comete um crime contra a propriedade, né, se eu prejudico alguém, se eu, em termos de propriedade, faço ele ter prejuízo, eu tenho que restituir isso também. Não basta eu apenas me arrepender diante de Deus. Eu tenho que dar de volta, pagar ao outro aquilo que eu o prejudiquei. Na restituição, esse princípio de restituição, a gente aprende que o arrependimento sozinho, ele não prova, né, que a conversão está acontecendo. O arrependimento em relação a pecados que prejudicam os outros, ele tem que ser acompanhado da restituição. O valor que foi retido ou roubado tem que ser devolvido com acréscimo. O que foi dito de mentira deve ser esclarecido com a verdade. O que foi omitido quanto à justiça deve ser proclamado. Sobre exatamente isso, a gente tem lá em Lucas 19 a história de Zaqueu. Zaqueu tinha roubado das pessoas, cobrado a mais do que devia nos impostos. A pergunta é se Zaqueu apenas dissesse: eu me arrependo de ter roubado as pessoas, qual seria a qualidade, né, ou a confirmação de conversão dele? Mas ele disse: Senhor, eis que dou aos meus pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E por isso, Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, também este é filho de Abraão. Ele provou que foi realmente salvo, realmente convertido, porque ele estava disposto a restituir o que ele tinha defraudado de alguém. A gente também precisa lembrar que restituição não é só termos de bens materiais. Restituição é também da honra, né? Restituição da comunhão, restituição da amizade, restituição do contato com as pessoas com quem nós tivemos problemas, nós tivemos desavenças. Mateus 5 fala sobre isso. Deus quer restituição. Não existe você adorar a Deus e não ter acertado os seus problemas com os seus irmãos. Deus não quer adoração a Ele em que os problemas com os irmãos permanecem. Não é sobre isso que ele está falando lá em Mateus 5, do 23 em diante. Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Qual é a prioridade que aparece aqui em Mateus 5, 23 e 24? Prioridade é reconciliação com o irmão. Mais importante do que dar oferta a Deus é reconciliar-se com o seu irmão e assim restituir a comunhão que havia com ele antes de ter algum problema com ele. Deus prefere que eu não dê a oferta enquanto eu não me reconciliei com o irmão. Depois que eu me reconciliei, é que eu apresento a minha oferta para Deus. Novo Testamento falando isso, Mateus 5. Mais importante é a restituição do que a própria oferta. O próximo tópico que a gente vai refletir é Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao 30, sobre preservação. Então aqui ele encerra um pouquinho o comentário sobre os tipos de ofertas,
oferta de consagração, de gratidão, de comunhão, de expiação e de restituição, para eu falar sobre os deveres dos sacerdotes naquele culto. E o que a gente vai destacar aqui nesse trecho de Levítico 6, do 8 ao 30, é o versículo 13. Entre todos os deveres que os sacerdotes tinham para estar mantendo aquele culto, como cuidado dos corpos dos animais sacrificados, o que fazer com o resto, o que fazer com as suas roupas. Ele fala também sobre o fogo do altar. Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A gente vai entender depois que este fogo é o fogo que veio de Deus, o fogo que desceu do céu e que acendeu o altar quando ele foi inaugurado. Aquele fogo terá que ser mantido continuamente, aquele mesmo fogo, não outro. Somente o fogo que veio de Deus, somente o fogo que veio do céu deveria estar ardendo para queimar as ofertas no altar. Deus aceita a oferta entregue pelo meio que ele estabeleceu, que é o fogo que ele fez descer do céu até o altar de Israel. E esse fogo tem que ser mantido. Lembra que eles vão estar numa jornada, eles vão passar de um lugar para outro. Toda vez que a nuvem de Deus se levantar e indicar que eles têm que sair daquele local, eles vão ter que desfazer o acampamento e ir andando atrás da nuvem até onde a nuvem parar, para eles fazerem um novo acampamento, um novo local. Tem que ser o mesmo fogo. Ou seja, um daqueles sacerdotes teria que estar segurando ou uma tocha ou uma lâmpada contendo aquele mesmo fogo que foi mantido 24 horas por dia. Não pode ser apagado o fogo que veio de Deus. Ele tem que fazer todo o esforço para manter aquele fogo aceso, mesmo eles mudando de lugar ali no tabernáculo. A correspondência é que a nossa obra de Deus em nossa vida, ela tem que vir de Deus. O fogo que veio de Deus é que deve ser mantido. Assim também, a obra da nossa vida tem que vir do Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem o seu poder e sem o seu Espírito que veio dele. A gente lê em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. No Velho Testamento não pode extinguir o fogo que está sobre o altar. No Novo Testamento essa linguagem é repetida ao falar não extinguir o Espírito, né? Não deixar morrer a obra de Deus, a chama de Deus, o ímpeto, o impulso que vem de Deus por meio do seu Espírito Santo. A obra de Deus tem que ser feita pelo poder dele. Nenhum recurso humano adianta. O elemento divino, um elemento sobrenatural nos trabalhos da igreja tem que estar presente, tem que ter vindo de Deus. Não adianta fazer os trabalhos de Deus na força humana. Nós colaboramos então para que ele não apague o seu poder, que o seu poder não diminua sobre nós, buscando-o todos os dias, cultivando a intimidade com ele a todo tempo. Quando mesmo nessa própria sequência aqui de Tessalonicenses ele fala, orai sem cessar, né? Tem aquele movimento do homem lá no tabernáculo, que a gente está lendo em Levíticos 6, dele não deixar o fogo apagar, né? Todos os cuidados que ele tem que tomar para o fogo não apagar. E aqui o nosso cuidado é orar sem cessar. Uma consagração sendo mantida em todos os dias da nossa vida, alimentando a chama da devoção e da piedade. E uma chama que veio do próprio Deus, no dia em que ele nos converteu.
No Levítico 7, a gente vai ler sobre sustento. É o capítulo sobre a parte das ofertas que deve ser dada aos sacerdotes. A gente lê então no 7, no versículo 35. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia que os ungiu, é o estatuto perpétuo pelas suas gerações. Então todo o capítulo vai dizer qual parte de cada oferta tem que ir para os sacerdotes, para que eles obtenham o seu sustento a partir das ofertas que são dadas lá no altar. Deus estabeleceu então, neste momento, que os seus ministros têm que receber sustento por meio das ofertas que o seu povo entrega a Deus. O povo entrega a oferta a Deus. E Deus diz: os ministros dele serão sustentados por estas ofertas. Afinal, esses ministros, eles estão dedicando a sua vida à obra de Deus. Eles têm menos disponibilidade de buscar o seu sustento e o sustento das suas famílias. Então, Deus estabelece como um princípio para o seu povo que as ofertas, uma parte delas, seja dada para o sustento dos seus ministros. Lá em 1 Coríntios 9, Paulo descreve isso da seguinte forma, ainda falando lá do Velho Testamento mesmo. No versículo 13, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. E ele, ao fazer isso, ele faz para dizer que esse princípio permanece no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus ainda tem ministros, conforme a gente lê lá em Efésios 4. No versículo 11, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, ainda tem ministros no Novo Testamento. E Paulo, como apóstolo, vai falar sobre o direito dos apóstolos serem sustentados por ofertas. Isso vai valer, claro, para os outros ministérios também do Novo Testamento. Lá então, 1 Coríntios 9,14, ele pega esse princípio que a gente leu em Levítico 7, que os sacerdotes tinham que tomar das ofertas, e ele aplica diretamente aos ministros do Novo Testamento. 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Lembrando isso, né? Que como eles são chamados a viverem do Evangelho. Agora, se eles não receberem essas ofertas, não forem sustentados pelas ofertas do povo de Deus, eles vão ter menos tempo para anunciar o Evangelho. Quem dera, né, que todos os pastores, todos os missionários pudessem só anunciar o Evangelho. Que diferença isso ia fazer na expansão do reino de Deus, na quantidade de pessoas ouvindo a mensagem e também tendo mais oportunidade de serem convertidas. Se eles pudessem realmente só anunciar o Evangelho e não fazer mais nada. Mas o que acontece é que o próprio Paulo passou por isso. Ele não recebia ofertas suficientes para sustentar a ele. Então ele precisava trabalhar fazendo tendas. Lá no Velho Testamento, em Neemias 13, acontece algo semelhante, quando as ofertas dos ministros de Deus são negligenciadas, a própria obra de Deus é então negligenciada.
Neemias 13, versículo 10 e 11. Também entendi eu que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então aqui não se dava mais nada para os levitas e os cantores, lá na época de Neemias, então eles saíram, fugiu cada um para a sua terra, foram cuidar da sua família, foram lavrar o seu campo, foram criar rebanho para se sustentarem. A obra que eles faziam cessou, se desamparou a casa de Deus, né? Porque eles não receberam o sustento. Isso é proporcional, né? Graças a Deus a gente pode dizer que não chega a esse ponto de não se dar nada para os ministros, né? Mas poderia se dar mais, né? Poderia sustentá-los integralmente para que eles fizessem a obra, se dedicassem totalmente à obra. Não seriam obrigados a terem outros empregos. Se a gente reconhece que dos ministros de Deus nós recebemos bens espirituais, o que é então? O que custa então fazer eles recolherem as coisas carnais, ou seja, as coisas que eles precisam para sustentar a sua própria carne, né? Sustentar a sua vida. 1 Coríntios 9:11. Se nós vos semelhamos às coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Mas para quem crê, as coisas espirituais que ele recebe, aquilo que ele aprende da palavra de Deus por meio dos seus ministros, vale muito mais do que o recurso para ele sustentar a sua casa. Muito mais. Não tem comparação. Você aprender o Evangelho, aprender a servir a Deus, aprender a estar em comunhão com Deus, quanto isso vale muito mais do que o dinheiro que se dá para sustentar um ministro de Deus, né? Claro que isso aqui, o fazer com que eles recolham bens para a sua vida, recolham recursos para a sua vida, claro que isso aqui tem que ser na espontaneidade, tem que ser no amor, né? Na manifestação de gratidão, né? Num movimento de verdadeira comunhão, né? Também é ruim, né, eles precisarem cobrar isso, ou as igrejas precisarem fazer disso uma lei, fazer disso um regulamento, né? A igreja só precisa fazer disso um regulamento justamente pela falta de comunhão espontânea e fraternal entre aqueles que recebem a ministração da palavra e os ministros da palavra. Porque se houvesse a comunhão fraternal, não precisava haver obrigações legais entre igrejas e os ministros. O que a gente é chamado no Novo Testamento, o que ele fala é sobre um compartilhamento espontâneo, para que os ministros sejam sustentados por esse compartilhamento espontâneo de recursos entre as pessoas que se sentem edificadas pelo ministério deles e os próprios ministros. A gente lê em Gálatas 6:6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então a pessoa, o crente, né, reconhece que foi instruído por alguém, Deus usou alguém para instruí-lo, e aí então ele espontaneamente reparte seus bens com aquele que o instruiu para que ele seja sustentado e assim ele tenha mais tempo em vida para se dedicar à instrução da palavra de Deus. Levítico 8, a gente continua no tema de ministério, ele vai ter o assunto da consagração dos sacerdotes. Levítico 8:6. E Arão fez chegar Arão e seus filhos, e Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. O tema então, Levítico 8, é ministério. A gente pode
pontuar aqui todo o ritual da consagração de Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Essa parte aqui, né? Interessante, eles lavou com água. Eles não eram perfeitos. Eles eram pecadores, Arão e seus filhos. Ainda assim, Deus os chamou para serem ministros, tendo-os lavado com água. A gente lembra lá de Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. E ainda assim, Jesus o chama para ser seu ministro. Quando Jesus aparece ressuscitado, pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. João 21, 15 ao 17. E Pedro fica até triste na terceira vez. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, tu me amas? Ele tem a oportunidade de dizer, eu amo, Senhor, eu amo. 3 vezes, né? Assim como ele negou Jesus 3 vezes, ele pode agora em público confessar que ama Jesus. Tem a oportunidade de desfazer o que ele fez, né? Confessar 3 vezes que ama Jesus. Ele se entristece, então, porque ele lembrou de ter negado a Jesus. Mas, em todas essas vezes aqui, tu me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus repete também 3 vezes que o chamado não mudou. Apesar de Pedro ser um pecador, de ter cometido um grande pecado, o chamado de Jesus permanece sobre a vida de Pedro. Você é pecador, mas apacenta as minhas ovelhas. Eu continuo te chamando para ser meu ministro. A gente aprende lá no Levítico 8 que eles tinham que ser lavados. Os ministros também têm que ser lavados. Moisés fez chegaram em seus filhos e os lavou com água, no versículo 6. Eles tinham um sacerdócio perfeito, inclusive, versículo 14. Eles fazem chegar o novio da expiação do pecado. Do pecado de quem? Do pecado deles, de Arão e de seus filhos. Eles precisavam fazer ofertas pelos seus próprios pecados. Nenhum homem, na verdade, é digno de se aproximar de Deus. Eles estão apenas ali como um símbolo do verdadeiro sacerdote, do verdadeiro mediador, que faria a verdadeira ponte entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim ele foi o sumo sacerdote perfeito, que Arão e seus filhos nunca foram. Hebreus 7, 26 a 28, nós lemos novamente. Nos convinha tal sumo sacerdote, Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Levítico 9, a gente fala sobre a aprovação de Deus, sobre aquele ministério de Arão e seus filhos e sobre o culto do tabernáculo. A gente lê em Levítico 9, versículo 6. Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e agora do Senhor vos aparecerá. Novamente, a glória de Deus nos aparece quando a gente segue as instruções dele. Ele deu uma instrução específica de como deveria ser aquele culto, e conforme eles seguissem a instrução de Deus, Deus os abençoaria e demonstraria publicamente a sua aprovação. Então eles fizeram como Deus ordenou, todos aqueles rituais. E lá no versículo 22 de Levítico 9, nós lemos: Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou,
E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então a glória do Senhor apareceu quando eles seguiram exatamente o ritual que havia sido ordenado. A gente tem de Deus o selo da consciência, da boa consciência no Espírito Santo. Sobre isso a gente lê lá em Romanos 9:1, como Paulo fala. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, de que Deus está me aprovando e que eu estou no caminho certo. Essa é uma experiência preciosa que nós devemos buscar de Deus. Eu ter uma consciência limpa, uma consciência boa diante de Deus, sem peso, saber que Deus está me aprovando e que eu estou tomando as decisões corretas e que eu estou fazendo obras corretas. Aquela felicidade do Espírito Santo de que eu fiz algo bom, fiz algo certo. Isso, na verdade, deveria ser o estado contínuo do cristão. Buscar essa bem-aventurança de ter um testemunho na consciência do Espírito Santo de que eu estou no caminho certo. Lá em Levítico 10, nós, porém, vemos um lado oposto, justamente quando a desobediência às instruções de Deus. Levítico 10 vai narrar que 2 dos filhos de Arão, eles decidiram por conta própria pegar outro fogo e colocar no seu incensário e oferecer ele a Deus. Pegou fogo de outro lugar, não aquele fogo que desceu de Deus no altar. Sobre o que Deus já tinha falado, tinha que ser somente o fogo que veio de Deus e o fogo do altar. Então eles pegaram outro fogo e colocaram ali no incensário deles. E o que aconteceu? Levítico 10, versículo 2. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Não se pode se aproximar de Deus da nossa própria forma, conforme a nossa própria imaginação. Nós falamos um pouco disso na aula número 2, né, sobre a palavra de Deus. É necessária para Deus me instruir como eu devo me aproximar diante dele. E aqui Deus deu a instrução que eu só poderia usar o fogo do altar, não pegar fogo de outro lugar, mas eles pegaram fogo de outro lugar. Não sei se para aparecer, para se serem colocados em um momento de destaque ali, para as pessoas olharem para eles, né, que eles agora são sacerdotes, né? Inclusive fala depois sobre não se aproximarem de Deus embriagados. Os sacerdotes não podiam beber bebida alcoólica para se aproximarem de Deus. Pode indicar isso também, que eles estavam embriagados naquele momento, e aí eles morrem diante do Senhor. O juízo cai sobre eles por eles não terem seguido esta instrução. O detalhe é o seguinte, eles podiam até ter uma boa intenção aqui, porque eles estavam num ato de adoração a Deus, mas adoraram a Deus de uma forma que Deus não prescreveu. Então eles morreram. O seu ministério foi profanado e Deus os disciplinou. A gente lembra também de um episódio de uma pessoa que talvez estivesse até bem intencionado, mas a boa intenção não foi suficiente para livrá-lo. Em 2 Samuel 6, um outro exemplo de uma pessoa que é até boa intencionada, até de boa intenção diante de Deus, mesmo assim, ao transgredir o mandamento de Deus sobre as suas coisas, sobre as coisas santas, ela foi
castigada com severidade pelo Senhor, que Davi estava trazendo a arca em cima de um carro de boi. Isso aqui já é fora do mandamento, né? Que Deus mandou os levitas trazerem sobre os ombros, mas trouxe a arca num carro de boi. E a arca ali, pelo caminho, balançando, daquelas pessoas que estavam trazendo a arca, chamado Uzá, colocou a mão na arca, que Deus tinha ordenado que ninguém pode tocar nela, né? E então ele foi morto também naquela hora ali, junto à arca de Deus. Talvez bem intencionado, mas transgrediu o mandamento de Deus sobre como Deus deve ser adorado. Assim como os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, trouxeram fogo estranho, transgredindo o mandamento de Deus, fazendo o que o Senhor não ordenou. Isso, para um princípio de adoração válido para o Novo Testamento, esse aqui ele chega com bastante força para nós, né? Eu não posso adorar a Deus de uma forma que Ele não ordenou. E infelizmente há uma ignorância sobre esse princípio aqui nos dias de hoje em muitas igrejas, porque elas se dedicam a ministérios que Deus não mandou elas fazerem. Deus manda as igrejas cumprirem a missão delas. Essa missão é específica, era por meio de atos específicos. E as igrejas, hoje em dia, creem que têm liberdade de serem criativos, como Nadab e Abiú, trazendo fogo estranho, fazendo o que Deus não ordenou que elas fizessem. Deus não se sentiu honrado pela criatividade de Nadab e Abiú. A gente pode perguntar se Deus vai se sentir honrado pela nossa criatividade e fazer o que Deus não mandou nós fazermos. Me refiro à igreja. A igreja de Cristo tem uma missão na terra e Cristo disse exatamente como ela deve cumprir essa missão. E temos registrado no Novo Testamento exatamente o que a igreja deve fazer. A gente deve se perguntar se nós temos o direito de fazer coisas como igreja que Deus não mandou nós fazermos. E se nós podemos esperar que Deus abençoe isso. Provavelmente não, né? A gente aprende aqui em Levítico 10 que Deus não se agrada de nós fazermos o que Ele não mandou nós fazermos. Em relação ao ministério da igreja, eu preciso encontrar no Novo Testamento as ações que a minha igreja faz. Se a minha igreja faz uma coisa que o Novo Testamento não manda ela fazer, provavelmente ela está errada com isso. Ela deveria pensar seriamente em cortar aquela atividade que não faz parte da missão dela no Novo Testamento. As atividades que o Novo Testamento manda as igrejas fazerem são, em primeiro lugar, orar. A gente vê eles orando como igreja. Por exemplo, Atos 1:14. Todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Atos 12:12. Na casa de Maria, muitos estavam reunidos e oravam. A gente vê no Novo Testamento, além de orar, então, mandando as igrejas louvar a Deus, orar e louvar. Onde manda louvar no Novo Testamento? Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ok? Orar, louvar. Duas coisas para as igrejas fazerem. O que mais?
ouvir a leitura das Escrituras. Ler as Escrituras como o povo de Deus reunido. A gente vê em 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Né? Isso, Paulo mandando Timóteo fazer isso na igreja que Timóteo está pastoreando. Ler as Escrituras em público naquela igreja. E as outras duas coisas também são atividades da igreja. A exortação e o ensino, ou seja, a pregação e aula sobre as Escrituras que foram lidas. A gente vê isso em Atos 15:35. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Então até aqui eu achei no Novo Testamento mandando a igreja orar, louvar, ler as Escrituras, ensinar e pregar. O que mais? Recolher oferta. Recolher oferta aparece como ordem no Novo Testamento em 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, recolher, né? No dia do culto daquela igreja, que era desde Corinto, era um culto por semana, no primeiro dia da semana. Nesse dia, eles iam estar guardando as ofertas deles e juntando as suas ofertas conforme a sua prosperidade. O que mais? A gente falou de orar, louvar, ler a Escritura, pregar, ensinar a Escritura, recolher a oferta. Está faltando o quê? A ceia. Em 1 Coríntios 10:16, costume das igrejas, vocação das igrejas, chamado das igrejas, celebrarem a ceia. Cálice de bênção para a comunhão do sangue de Cristo e partir o pão para a comunhão do corpo de Cristo. E por último, o batismo. A gente vê em Atos 2:41, para aqueles que se convertem e professam publicamente a sua fé. Só que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós estamos vendo então no Novo Testamento que manda as igrejas fazerem é orar, louvar, ler a Escritura, pregar a Escritura, ensinar a Escritura, recolher ofertas, celebrar a ceia e batizar. Ora eu pergunto, todas as igrejas evangélicas fazem só essas coisas? Ou elas fazem várias outras coisas que não estão ordenadas para elas no Novo Testamento? Eu pergunto, Deus aceitou a criatividade de Nadab e Abiú de fazer o que ele não mandou, de adorar ele de uma forma que ele não tinha ordenado? Não aceitou. Deus tem que aceitar e aprovar que a igreja faça coisas que ele não mandou ele fazer, conforme muitas igrejas fazem hoje? Pergunta para reflexão. O que acontece, a confusão é entre aquilo que eu faço como igreja e o que eu faço como indivíduo. Como indivíduo, eu posso sim fazer milhares e milhares de coisas que a Bíblia não me proíbe. Mas como igreja, não. Como igreja, eu tenho uma missão específica que eu tenho que cumprir da maneira específica que me foi ordenado para a igreja no Novo Testamento. Ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é uma missão. Tenho que cumprir a missão da forma que foi ordenada para mim. Como igreja. Como igreja. A igreja deve fazer somente o que o Novo Testamento mandou ela fazer. O indivíduo, sim, pode, por conta própria, fazer uma associação, criar um grupo, criar uma instituição, ou ele sozinho mesmo,
ou através do seu trabalho secular, fazer milhares e milhares de coisas para o bem do seu próximo. Pode até ser um serviço para Deus. É um serviço para Deus, mas não é um serviço da igreja. É o serviço dele como indivíduo para Deus. E aí ele faz as coisas em todas as áreas da arte, da cultura, do, do serviço social. Ele pode fazer todas essas coisas como indivíduo. Mas como igreja ela devia se concentrar na missão que Jesus deu, da maneira que Jesus ordenou ser cumprida a missão. A gente, lá em Levítico 11, a gente vai entrar em um outro tópico sobre separação. A gente vai entrar, na verdade, em outro trecho do livro, que é um trecho sobre as leis de pureza. Lá em Levítico 11, 44, ele diz bem qual é o tema desse trecho do livro. 11, 44. Sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis. Sereis santos, porque eu sou santo. E aí, a partir do capítulo 11, do 11 ao 15, do 11 ao 15 de Levítico, hoje a gente vai ver somente até o capítulo 12, mas do 11 a 15 de Levítico a gente vê essa santidade aplicada a questões corporais. É interessante, né? Santidade não é só espiritual. Santidade não é só moral. Santidade também tem a ver com limpeza e saúde. Ser limpo é virtude diante de Deus. Ser sujo é pecado. Cuidar da saúde é santidade diante de Deus. Descuidar da saúde é pecado diante de Deus. E então, é claro que de Levítico de 11 a 15 nós temos mandamentos aí sobre saúde, sobre o corpo, que eles estão muito ligados àquele momento, né? Conforme a gente tem um passamento do Antigo Testamento, essas instruções elas não têm uma validade perpétua, nem mesmo em questões de saúde. Né? Elas têm um aspecto, o aspecto de prevenção, de profilaxia de saúde, ele está vinculado, está subordinado a mais um símbolo do que é a santidade de Deus. Ele realiza realmente benefícios de saúde para aquele povo, Levítico de 11 a 15, mas ele está também subordinado ao propósito maior de comunicar a santidade de Deus. Uma santidade que não tem implicações somente espirituais, éticas, religiosas, filosóficas, mas é também santidade física e concreta, no sentido de separação da sujeira, separação da contaminação das doenças, higiene pessoal, cuidado com a saúde do corpo, cuidado com a limpeza física dos ambientes e cuidado com a alimentação. Só para dar um exemplo, imagina se a gente como igreja se reúne na nossa sede com o chão todo sujo, com as coisas todas desarrumadas, os bancos fora do lugar, uma desordem completa, né? Uma falta de cuidado, falta de manutenção com a própria sede que nós usamos para nos reunir em nome de Jesus. Pergunta se o fato de que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas físicas, esse fato contradiz o eu cuidar das coisas físicas também, até para demonstrar a honra que é devida às coisas espirituais. Claro que não, né? E aí ele pergunta também, Deus vai se agradar do culto feito em meio ao desleixo, feito em meio à sujeira, feito em meio à bagunça, se nós, como povo de Deus, nos aproximarmos dele dessa forma? Claro que o espiritual é mais importante, mas o que eu estou comunicando
de espiritual no meio do meu desleixo, da minha bagunça, da minha falta de organização, né? Como é que eu estou me apresentando diante de Deus como povo de Deus? Esses capítulos de Levítico de 11 a 15, de santificação concreta, de pureza concreta, né, literal, né, separação daquilo que contamina e daquilo que é sujo. Esses capítulos nos mostram que Deus se importa com essas coisas, sim, também. Deus se importa com o nosso corpo, Deus se importa com a nossa limpeza, com a nossa organização e com um modo de vida digno, né, de confessar o seu nome, né? Não é só o espiritual, o físico, o corporal também. Desleixo com a saúde, desleixo com a limpeza são pecados, conforme a palavra de Deus. Provérbios 11, 17 diz: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, há um aspecto concreto da virtude. A virtude, a bondade, o ser uma pessoa boa diante de Deus, aos olhos de Deus, inclui o cuidar bem de si mesmo e não prejudicar o seu corpo. Se você prejudica o seu próprio corpo, você está mostrando que você não é bom, que você é cruel, que você está vivendo na impiedade. Isso é prejudicar o seu próprio corpo é uma manifestação da impiedade, da falta de temor a Deus, né? Da falta de amor pela própria criação de Deus, né? Você é a criação de Deus, tem que zelar não só pelo que está fora, como pelo que está dentro também. A palavra de Deus, ela coloca então como virtude cuidar do seu corpo e como um pecado, como um erro, como algo que desagrada a vontade de Deus, algo mal aos olhos do Senhor, prejudicar o seu próprio corpo. Vamos então para Levítico 11, que vai falar sobre a lei dos animais. Levítico 11 é um trecho que no Antigo Testamento deu uma lista para Israel, os animais que eles podiam comer e dos que eles não podiam comer. E a gente precisa entender que essa lista aqui, embora ela possa ter um sentido de saúde, de preservação da saúde, dos melhores animais para se comer, em termos de saúde, ela é específica para o chamado simbólico de Israel de separação dos outros povos. Justamente porque Deus nunca proibiu nenhum povo de comer nenhum animal. O mandamento de Deus para toda a humanidade a respeito da alimentação, de usar animais para alimentação, é aquele que aparece depois do dilúvio. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Deus dá esse mandamento aqui para a humanidade, depois do dilúvio. Então toda a humanidade tem o direito, sempre teve, desde o dilúvio, de comer todos os animais, qualquer animal. Mas para Israel, de uma forma de comunicar, continuar seus vários símbolos de separação, de comunicação da santidade, ele dá uma lista dos animais que eles podem comer. Quando fala de mamíferos, os animais que andam sobre unhas, ou seja, sobre cascos. Ele pode comer os animais que têm cascos, mas os animais que andam sobre patas, eles não devem comer. Ou os animais que têm muitas patas. Sobre os insetos, ele permitiu, por exemplo, eles comerem os gafanhotos, que têm uma característica de ser saltador, né? Eles têm umas pernas pelas quais eles saltam. Mas os outros insetos ele não pode comer nenhum, que eles
andam, eles ficam mais fixados. Quando fala de animais que têm mais de 4 pernas, também não pode comer. Parece que há um simbolismo aqui de separação da terra, né? De separação do pó da terra, da imundícia do chão. Então, os animais que andam sobre cascos têm um simbolismo de estarem mais separados, ou pelos cascos, estar mais separados da terra, né? E aí isso aqui aparece também nos animais aquáticos. Ele manda comer os animais aquáticos somente os que tiverem barbatanas e escamas. Os animais que não, os peixes que não têm escamas, eles têm contato total com a água por meio da pele. Então a escama é uma separação, né? Uma separação do animal da água. O sentido simbólico de separação do mundo. É muito mais a questão visual de separação, né, dos peixes que têm escamas, dos animais que têm cascos, do que uma questão específica de saúde, conforme alguns argumentam, né? Até porque se for por isso, questão de saúde, os animais que transmitem menos doenças, não corresponde à realidade dos fatos. Porque os animais que Deus mandou Israel comer, o boi, o bode, a ovelha, Deus mandou Israel comer, eles também transmitem doença. Não é uma realidade do fato que a pessoa não pegue doença também com os animais que estão aqui na dieta de Levítico 11, que será repetida depois em Deuteronômio 14. Os peixes com barbatanas também transmitem doença, assim como os peixes que não têm. Os peixes com escamas, quer dizer, também transmitem doença, assim como os peixes que não têm escamas. E aí o animal imundo, o animal limpo, significa, esse conceito imundo e limpo, significa, na verdade, próprio para sacrifício e impróprio para sacrifício. O povo sacerdotal, ele come a mesma coisa que ele coloca no altar de Deus. Ele come somente dos mamíferos, principalmente o boi, a ovelha e o bode, porque o boi, a ovelha e o bode são os animais que Deus separou para o sacrifício. Limpo e imundo quer dizer, então, próprio para sacrifício e impróprio para sacrifício. Tanto é assim, tanto é a ênfase do simbolismo de separação, que lá no capítulo 20 de Levítico, ele vai ligar uma coisa à outra. Lembra que Gênesis 9 disse que todos os povos do mundo, toda a humanidade podia comer todos os animais. Gênesis 9:3, tudo que se move será para seu mantimento. E aí quando Deus então escolhe um povo, o povo de Abraão, para ele ser seu povo sacerdotal, ele vai mandar esse povo comer somente os animais próprios para, mesmo os animais que são próprios para o sacrifício, e vai fazer isso como um símbolo da separação deles dos povos. É o que diz Levítico 20, versículo 25, 26. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas, e semeis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Então ele fala isso aqui, vos separei dos povos, justamente depois de falar da diferença entre animais limpos e imundos. É o sinal de separação de Israel dos outros povos para ser um povo sacerdotal. Por isso que lá em Atos 10, quando Pedro tem a visão de todos os animais que existem no mundo, quando Pedro ele é chamado lá para evangelizar Cornélio, que era um romano, ele tem essa visão de ver todos os tipos de animais e Deus manda Pedro comer esses animais. Ele fala, não, nunca comi coisa comum e imunda. E diz, faças tu comum ao que Deus purificou. Por isso Pedro pode entender que o sentido dessa visão é sobre a recepção
dos gentios dentro do povo de Deus, agora no Novo Testamento, uma porta mais aberta para eles, né? Porque Deus os purificou os gentios por meio de Jesus Cristo. Eles são aceitos agora. O tempo da separação, aquele tempo simbólico, da separação de Israel dos povos, ele acabou. Agora, o Evangelho, ele não tem restrições para a recepção de uma pessoa de qualquer povo. Não preciso mais me tornar um israelita para estar dentro da salvação e da graça de Deus. Não preciso mais me vincular à nação de Israel, como era no Antigo Testamento, ou eu me colocar debaixo da nação de Israel no Antigo Testamento, para eu ser recebido por Deus. Agora eu sou recebido diretamente, eu mantendo a minha cultura de ser de outro povo, ser diferente, de ter até meus próprios costumes, inclusive aí ter os alimentos diferentes dos alimentos de Israel, como gentio. Pedro entende que a visão dos animais tem a ver com a recepção dos gentios, justamente porque Levítico 20 fez essa ligação entre a separação dos animais para Israel, da separação de Israel dos demais povos. Mas a gente tem que lembrar sempre, então, essa dieta de Levítico 11, ela tinha a ver com a missão específica de Israel, de ser um povo separado. Ela não se sobrepõe eternamente como uma obrigação. Se quiser seguir, se o cristão hoje quiser seguir essa dieta aqui, tudo bem, né? Não perde nem ganha. Lá em Romanos 14 até fala, a comida não nos faz agradáveis a Deus. No Novo Testamento não tem essa questão aqui. Porque isso aqui era uma lei de separação. E a separação acabou entre os povos, porque Cristo os fez um nele. Efésios 2,14 diz exatamente, porque ele é a nossa paz, no qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, o que separava, né, os gentios e os israelitas? Essas várias leis de separação, inclusive essa lei de separação de não se comer certos animais que era costume dos gentios comerem. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então ele desfez a inimizade, desfez esses mandamentos, essas ordenanças que faziam separação entre Israel e outros povos, das quais essa lei dos animais de Levítico 11 é uma delas. Nós temos confirmado isso, esse passamento dessa lei, essa não validade mais, em vários trechos do Novo Testamento. Não só Atos 10 e Atos 11, como também o próprio Marcos 7, Jesus fala que nada que entra no homem contamina o homem. Romanos 14 confirma, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 confirma. Para não ficar muito extenso, eu vou citar somente um. 1 Timóteo 4. Toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Qual palavra de Deus? Essa palavra de Deus do Novo Testamento, a palavra de Jesus, que nada que entra no homem o contamina. A palavra de Deus dada por meio do apóstolo Paulo lá em Romanos, que a comida não nos faz agradáveis a Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então a palavra de Deus já tinha revelado que aquela lei de Levítico 11 sobre os animais que não se podem comer, ela era coisa do Antigo Testamento que estava passando. Inclusive o próprio Pedro, ele, embora vacilante, ele começou a seguir isso, né? Começou a não se importar com essas restrições alimentícias. Lá em Gálatas 2, 11 a 14, ele mostra essa questão. Pedro comia com os gentios e depois que chegou alguns da parte de Tiago, ele foi se afastando
E outros judeus também dissimularam com ele, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. E aí Paulo repreende a Pedro pela incoerência, né, dele ter parado de comer junto com os gentios, e fala essa coisa bem curiosa aqui, ó. Isso é Pedro na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Que sentido que Pedro vivia como gentio? Em que sentido? Será que Pedro era idólatra? Será que Pedro vivia na fornicação? Eu acho que não, né? Acho que está falando aqui justamente que Pedro já, depois da visão que ele teve em Atos 10, ele começou a abandonar o rigor da lei sobre os animais que ele podia comer. Então, nesse sentido, ele vivia como gentio. Paulo também. Paulo não se importava com nada disso. Ele só cumpria as regras ainda do Antigo Testamento para não escandalizar os judeus aos quais ele evangelizava, conforme nós lemos no 1 Coríntios 9, 20. Fez-se judeu para os judeus para ganhar os judeus, como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Porque para ele o que vale é a lei de Cristo, na qual não existe restrição para comer alimento nenhum. Em Cristo, na lei de Cristo, no Evangelho de Cristo, Deus está enviando o seu povo de volta para dentro do mundo, né? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, né? No Antigo Testamento ele falou: separai-vos do mundo e formai uma nação santa. Mas no Novo Testamento ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É um movimento de não de criar uma cultura separada, mas de impregnar todas as culturas. Por isso que esse tipo de restrições do que havia em Israel são retiradas no Novo Testamento. O sinal de separação não é obrigatório, esses sinais externos. Em Levítico 12, o tema será dedicação de filhos. A gente lê lá sobre o ritual que deve ser feito de purificação quando nascer um menino ou uma menina. E tem muito a ver com a questão de saúde, questão de preservação do sangue, dos fluidos, uma questão de profilaxia, né, de cuidados para não contaminação corporal da mulher que teve filho. A gente lembra que aquele povo está no deserto, naquele tempo tem poucos recursos medicinais. Então, a separação das pessoas que têm fluidos que podem se tornar contaminantes ou infectantes era o recurso principal para evitar a propagação de doenças. E aqui acontece uma distinção que quando Levítico 12, versículo 33, quando ela tem um menino, quando ela tem um filho do sexo masculino, ela fica 33 dias separada, a mulher, a mãe. E quando ela tem uma menina, ela fica 66 dias separada, o dobro. O dobro da separação quando tem uma menina do sexo feminino em relação a quando tem um menino do sexo masculino. Qual é o sentido disso? A gente lembra que o menino ele é circuncidado. Em Levítico 12, 3, ele é circuncidado ao 8º dia. Mas não existe circuncisão para a menina. Então, o sentido é de consagração. Para compensar a falta do ritual de circuncisão, isso é compensado ela ficando mais tempo separada com a sua filha do sexo feminino, antes de voltar ao convívio da congregação, a mulher que teve filho. E a gente também lembra que essa separação ela também tem um aspecto solene, sério,
em relação à glória de Deus, à honra de Deus, né? Nasceu mais um ser humano no mundo. O que isso significa? Nasceu mais um pecador. Então, 33 dias para o menino, 66 dias para a menina. Nasceu mais uma pessoa neste mundo, ainda, né, com a mancha do pecado, ainda com o pecado original nele. Nasceu mais um ser que em sua vida há de desobedecer a Deus. Desobedecerá à vontade de Deus, desonrará a Deus. Então, um momento de separação, um momento de silêncio. Não que, de maneira alguma, a Bíblia desestimule ter filhos, mas isso tem que ser lembrado, né? A própria circuncisão, ela é no órgão sexual do menino para lembrar que aquilo que gera novos seres humanos, né? O órgão reprodutor, aquilo que gera novos seres humanos, vai gerar novos pecadores e, consequentemente, novos pecados. Nós estamos cientes, nós cumprimos a missão de ter filhos, mas essa missão foi corrompida, né, por causa do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, cada um dos filhos deles seriam somente para a glória de Deus, porque nenhum dos filhos deles pecariam também, né? Então, cada um que nascesse no mundo seria somente para Deus ser glorificado. Agora, porém, Adão e Eva pecaram, cada criança que nasce mais um pecador. Mais pecados, mais desonras, mais desobediências, mais rebeldias contra Deus acontecerão no mundo. Ainda assim, Deus manda seu povo ter filhos, seu povo se multiplicar, né? Mas eu tenho que, na intenção aqui de Levítico 12, reconhecer: nasceu um pecador no mundo. Então, eu como cristão, o que eu faço? Já que eu sei que nasceu um pecador no mundo, já que eu sei que, conforme Salmo 51, 5, mais um ser foi formado em iniquidade, em pecado concebido. O que eu faço? Sabendo que mais um ser, conforme Romanos 5,12, e mais um ser nesse mundo, a morte passou para ele. Mais um ser pecará, porque a morte, a corrupção está nele, por isso que todos pecaram, por isso que mais esse ser pecará, mais este ser precisará de salvação. O que eu faço então como cristão? Eu levo ele para Jesus, como Jesus ordenou. Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então eu deixo ele vir a Cristo, para que ele faça isso aqui também. Tome nos seus braços, impõe-lhes as mãos e os abençoe. Eu conduzo ao único que poderá tirar os pecados deles um dia. Esse foi o nosso estudo sobre Levítico de 1 a 12. Lembramos que a seção de comentários aqui no canal do YouTube está aberto para quem quiser acrescentar umas coisas, acrescentar, fazer perguntas, comentar, complementar o que foi dito. Na próxima aula pode comentar aquilo que foi escrito por vocês aqui na sessão. Um abraço e Deus abençoe a todos. E até a próxima lição em Levítico, a partir do capítulo 13.